O Diego mostra ali, em primeiro lugar, uma imagem do Google que eu coloquei. Essa mesmo, aqui tá bom. Essa aqui está escrito Cidade de Jerusalém, mas ela tem os contornos também de como era a cidade de Jerusalém cerca de 1.800 anos antes de Cristo. Só para colocar uma cronologia para vocês, 1.800 antes de Cristo foi o período de Abraão. Lembrando que antes de Cristo os anos são em ordem decrescente, de trás para frente. Então 1.800, Abraão. Mais ou menos em 900 antes de Cristo, Davi. Então quer dizer, Davi está mais ou menos na metade do período de Abraão, né? Abraão, passa 900 anos, vem Davi. Abraão, Deus falou com Abraão, vai para uma terra longínqua e eu vou te mostrar o lugar onde eu vou te dar por herança e todos os povos da terra serão abençoados em ti. É interessante que quando Deus falou essa promessa para Abraão, Abraão estava onde hoje é a região do Iraque, na cidade de Ur dos Caldeus. Dali ele foi para Padã Aram e de Padã Aram ele começou a peregrinar pela terra, que a gente chama Terra Prometida hoje, comprando terrenos que depois virariam Israel. Deus não só fez um pacto com Abraão, como Deus até mudou o nome dele em virtude disso. O nome dele antes era Abrão, virou Abraão. De onde vem esse nome? Ab, em hebraico, significa pai. Em árabe, Abu, né? Avô, pai do pai, né? Abá, paizinho. Por isso que Paulo fala na Bíblia, nós podemos chamar a Deus de Abá, paizinho. Uma das coisas que me chama a atenção em Jerusalém é quando eu vejo criancinha falando Abá, pro pai, às vezes no ônibus, na praça, criancinhas pequenininhas, Abá, chamando o paizinho delas. Então, Abá, pai. Povo. É povo em hebraico. Então, Abram, pai de um povo. Mas quando eu falo Abraão, pai de um grande povo. Percebeu a diferença? Abram, pai de um povo. Abraão, pai de um grande povo. Então Deus falou, você não vai chamar Abrão, mas Abraão. Vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão não veio com exército, Abraão não veio com armas, Abraão só veio com sua fé. É interessante que uma expressão que os judeus usam até hoje, referindo-se à história de Abraão, é a expressão Lech Lechá. Lech Lechá, em hebraico, significa vai por ti mesmo, caminha, vai com força. Então os judeus até hoje têm esse ditado, Lech Lechá, vai por ti mesmo, vai na força, vai sem pestanejar, vai sem duvidar. É assim que aparece no texto hebraico. E Abraão veio. E embora é interessante que Abraão, foi o primeiro hebreu, que ele é o pai do povo de Israel, mas havia outras pessoas aqui já na terra de Canaã que adoravam o Deus verdadeiro, o mesmo Deus de Abraão, mesmo não sendo hebreus. Nós não temos muitas características, muitos detalhes da história desse povo, quantos eram, quais eram, como é que eles vieram com o conhecimento do Deus verdadeiro, não temos, mas a Bíblia informa que eles estavam ali. E um desses homens era Melquisedeque. Melquisedeque. Abraão chegou aqui, no monte que posteriormente a gente chamaria de Monte Sião, tá certo? Aqui é o Ofel, colina do Ofel. Aqui vem o Monte Sião, então aqui está a colina do Ofel, Monte Sião, e aqui em cima o Monte Moriá. Foi aqui que Abraão subiu com Isaac para oferecê-lo em sacrifício a Deus. Então, quando Abraão for oferecer sacrifício a Deus, sacrificando Isaac, Abraão deveria ter montado as suas tendas aqui perto dessa cidadezinha, que na época chamava-se cidade de Salém. Salém. Então Abraão chegou naquela cidade de Salém. O rei da cidade de Salém, que era ao mesmo tempo rei e sacerdote, reconheceu que Abraão adorava o Deus verdadeiro, o Deus único. Aquele Deus que não pode ser adorado em forma de ídolos, de imagens, nem tem uma pluralidade de deuses no céu, mas apenas um único Deus. Vamos ler na Bíblia o que a Bíblia fala desse encontro. Gênesis, capítulo 14, versos 18 em diante. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as pessoas e bens estão contigo. E aqui já é outra história.
Somente esses versos falam de Melquisedeque encontrando com Abraão. Ele trouxe pão, vinho, ofereceu um sacrifício, quase certamente, abençoou Abraão, e Abraão lhe deu o dízimo. Quer dizer, Abraão estava comprando terras, ainda deu... Pode até ser que Abraão comprou a cidade de Salém. Isso era comum naquela época. Deus... Interessante, quando o pessoal fala que Deus, através de Josué, fez o pessoal fazer um genocídio com os cananitas que estavam ali, isso não é verdade. A terra de Canaã já tinha sido comprada pelos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Eles compraram extensões de terra. O que acontece é que quando a família de Jacó foi parar no Egito, essas extensões de terra que eles tinham comprado foram parar nas mãos dos cananeus. E quando o povo de Israel sai do Egito para ocupar a terra que já era deles, aqueles grupos armados não os deixavam entrar para ocupar a terra. Por isso que eles tiveram que entrar em guerra com esse povo. Então eles não chegaram e invadiram uma terra que não era deles. O pessoal compara o pessoal de Israel chegando em Canaã como os portugueses e espanhóis chegando na América Latina, matando os índios para tomar conta da terra. Não foi assim. Tá certo? A terra já era deles, Abraão comprou, porque se ele deu o dízimo de tudo que ele tinha para Melquisedeque, é porque ele estava comprando grandes extensões de terra e falou, olha, 10% eu vou dar para você, Melquisedeque, porque você é sacerdote do Deus Altíssimo. Só que acontece que quando esse povo foi para o Egito, as terras ficaram ali, outros dominaram, e quando eles voltaram tiveram que entrar em luta armada. Ficou claro isso aí para vocês? Agora, que pena que não temos muito mais sobre Melquisedeque, mas nós temos um achado arqueológico que eu quero mostrar para vocês. Eu tive a oportunidade agora, no mês passado, de estar com o Dr. Eli Shukron, aqui nessa parte, que hoje faz parte de Jerusalém, porque o que acontece no futuro? 900 anos depois de Abraão, Davi chegou com um exército aqui, essa cidade tornou-se uma fortaleza dos jebuseus, Davi conquista essa cidade, troca o nome da cidade para Jerusalém, e aqui em cima, no lugar do Monte Moriá, onde Abraão, de certa forma, sacrificou, porque emocionalmente no seu coração ele decidiu entregar Isaac a Deus. Então a gente pode falar que Abraão sacrificou Isaac a Deus, mesmo que ele não tenha matado o menino. Onde Abraão tinha feito a sua devoção de entregar o filho para Deus, Salomão constrói o templo de Israel. Tá certo? Vamos ver uma imagem de como é que está hoje. Pastor Diego, coloca por gentileza como é que está Jerusalém hoje. Hoje, no lugar do templo de Salomão, está o Domo da Rocha, que é essa construção aqui, ó, o de Omar, o templo de Omar, muçulmano. E aqui está Al-Aqsa, que significa esquina em árabe. Al-Aqsa é a mesquita de Al-Aqsa. Os muçulmanos, depois que Jerusalém foi destruída pelos romanos, os muçulmanos dominaram a cidade por volta de 690 depois de Cristo, e eles colocaram aqui um santuário islâmico, porque eles acreditam que aqui Maomé esteve com a sua jumenta e daqui Maomé subiu ao céu. Então hoje isso aqui tornou-se um lugar sagrado para os muçulmanos, de modo que Israel não pode escavar ali, infelizmente. Mas muitas relíquias bíblicas podem estar debaixo dessa plataforma aqui. No passado, eu falei com vocês, era o Monte Moriá. Nesse lado aqui está o Monte das Oliveiras, onde Jesus esteve. Aqui, Jerusalém. E essa parte contornada em amarelo aqui é justamente a antiga fortaleza dos jebuseus, a antiga cidade de Salém. Mas hoje vocês notam que quem vai a Jerusalém, o que tem aqui em cima? Casas. Então o que foi feito? Os arqueólogos tiveram que escavar aqui por baixo túneis, e nesses túneis colocaram armações de ferro para que a base de cima não colapsasse. E bem aqui no pé, por baixo disso aqui, eu vou mostrar para vocês, bem aqui embaixo, foram encontrados alguns objetos arqueológicos que eu quero mostrar para vocês no vídeo agora. A cerâmica local mostrou que o que encontramos ali data de 1800 a.C., a época de Abraão. E encontraram ali uma prensa para oliveiras, para fazer azeite, que era um objeto de unção, um lugar de sacrifício de animais, e um lugar para fazer pão, e um altar muito especial. Esse altar tem uma pedra fixada nele. Isso tudo data de 1800 anos antes de Cristo. E quando eu leio desse altar com a pedra fixada em cima dele, eu me lembro de um outro episódio mencionado na Bíblia,
que eu gostaria de ler com vocês. É Gênesis capítulo 28, versículos 18 em diante. Jacó estava na cidade de Betel, num outro lugar. E a Bíblia diz assim: Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamara Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada em que tenho empreendido, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo que me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó repete a mesma atitude que teve Abraão. De tudo que Deus lhe deu, ele devolveu o dízimo. Mas me chama a atenção que aonde ele teve aquele sonho profético de anjos descendo e subindo uma escada até o trono de Deus, Jacó coloca um altar e em cima do altar uma pedra e derrama azeite. Lembram disso? Com base nisso que nós lemos na Bíblia, na história que eu expliquei, vejam o vídeo que eu gravei ali no subsolo da cidade de Jerusalém. Pessoal, tudo bem? Eu estou nos lugares que mais me emocionou em toda essa viagem. Um sítio arqueológico que está sendo escavado por Eli Shukron, um dos mais famosos arqueólogos daqui de Israel. Ele está ajudando a escavar o túnel de Ezequias e abaixo do que a gente chama de Cidade de Davi. E ele me permitiu entrar aqui com o meu grupo, onde os turistas não vêm. Ele teve a oportunidade de abrir a porta. Eu quero levá-lo um dia ao Brasil para falar lá para os alunos no NASP. E onde eu estou aqui, nós estamos na base, nos começos da Cidade de Davi. Você vai andar comigo na história agora e nós vamos ver uma Jerusalém, não do tempo de Jesus, não do tempo de Davi, nem de Salomão, mas dos tempos de Abraão, quando Abraão veio para esse lugar. Interessante que a Bíblia fala em Gênesis que Abraão chegou a um lugar de uma cidade chamada Salém. E ali havia um rei, você se lembra disso? Pega a sua Bíblia e você pode verificar esta passagem, essa história no Gênesis. O rei de Salém chamava-se Melquisedeque. E o que a Bíblia fala que aconteceu? Quando Abraão chegou onde estava Melquisedeque, Melquisedeque era ao mesmo tempo rei e sacerdote. E Melquisedeque ofereceu a Deus pão e vinho. Agora venha comigo aqui. Vou pedir o Anderson que ande. Fiquem tranquilos, talvez a câmera vai balançar um pouquinho. O lugar aqui é acidentado, não é um estúdio. Nós estamos no sítio arqueológico original, tá bom? Cuidado, Anderson, no degrau aí. A câmera vai mostrar aqui com vocês agora. Repito, nós não estamos no estúdio, o lugar não é tão propício àquela segurança de uma televisão, mas você está acompanhando de maneira inédita um achado arqueológico muito importante. Olha onde eu estou, preste atenção nesses lugares aqui. Você está vendo esse buraco? Para você pode ser apenas um buraco e nada mais. Mas os olhos da arqueologia podem ver algo mais do que apenas um buraco. A cerâmica encontrada nesse lugar aqui é datada do período do bronze. Eu estou falando de 1800 antes de Cristo, ou seja, há 3.800 anos atrás. O que havia nesse buraco aqui? Estão vendo esse outro vão? Aqui onde eles colocavam um pedaço de madeira. Imagine a madeira sendo colocada aqui, e nesse buraco havia como se fossem uns pneus feitos de uma espécie de saco de linhagem, que eles enchiam de pasta de oliveira, isso mesmo, da azeitona. Quando eles colhiam a azeitona, eles esmagavam a azeitona, esmagavam bastante a azeitona, virava uma pasta. Essa pasta era colocada aqui, nesses pneus, como eu falei com você, e todos eles eram colocados um em cima do outro aqui. Então eles vinham com um pedaço de madeira aqui, nesse lugar aqui ficavam as pedras que faziam o contrapeso. Então nesse modo, imagine um pouquinho, volta para a minha câmera aqui, você vai poder ver nesse lugar, só volta aqui para eu explicar, colocava-se então um pedaço de madeira e esmagava e tirava a azeitona, o óleo da azeitona, o azeite de oliva. Eles pegavam, o azeite saía aqui dentro do buraco, onde havia um pote com água. O azeite era colocado ali, a água evidentemente não mistura com o azeite, eles conseguem pegar o azeite e utilizar. O azeite era usado para unção.
não apenas para fazer pão ou acender lamparinas, mas também para rituais de unção de reis. Agora vamos continuar andando. Aqui é um outro lugar muito importante. Neste vão, eles encontraram, que você vê que está entrecortada a pedra, o que havia aqui originalmente? Um altar de sacrifício. Eles colocavam as pedras aqui e faziam este altar. Estão vendo um buraco aqui? Onde havia um lugar para se lavar, para preparar o altar. E este vão que você está vendo aqui, quem você deduz que é? Consegue imaginar? Este vão aqui era onde o sangue do animal escorria. Então imagina o que eles faziam. Eles traziam o animal degolado, ele era degolado numa outra sala ali, eles preparavam a carne deste animal e jogavam aqui no altar. E aqui eles queimavam a carne do animal, com o azeite misturado, sangue e tudo mais. E o sangue corria por aqui. Então, nesse lugar onde eu estou, sacrifícios ao Deus único foram feitos cerca de 1800 anos antes de Cristo. E por que eu digo que eram sacrifícios feitos ao Deus único? Porque a arqueologia mostra que o tipo de ritual de sacrifício que era feito aqui é muito semelhante àqueles que Deus vai prescrever para Moisés. Agora, curioso, quando eu estou falando do tempo de Abraão, 1800 a.C., e que aqui era Melquisedeque, uma coisa que nos faz pensar é que Abraão foi chamado por Deus porque, diferente do paganismo da sua época, Abraão adorava a um único Deus, correto? Mas a Bíblia fala que existiam outras pessoas, além de Abraão, que também adoravam um único Deus. Um deles era Melquisedeque. Agora, curioso que, através de Moisés, dos escritos de Moisés e dos demais profetas do Antigo Testamento, nós temos a Bíblia contando a história de Abraão. Eu posso dizer que nós temos, então, a Bíblia de Abraão. Nós temos a Bíblia de Moisés, mas não temos a Bíblia de Melquisedeque. Mas o livro de Gênesis me revela que Melquisedeque adorava o Deus único e verdadeiro, o mesmo Deus de Abraão. Então raciocine comigo. Qual seria a Bíblia de Melquisedeque? As pedras, o que a arqueologia deixou. Nós podemos trabalhar com uma alta possibilidade arqueológica que este foi o exato lugar aonde Abraão se encontrou com Melquisedeque e eles ofereceram um sacrifício ao Senhor. Entendeu por que eu fiquei emocionado? Este lugar onde eu estou é o mais antigo registro arqueológico do culto monoteísta, do culto ao único Deus, 1800 anos antes de Cristo. Mas há mais um cômodo que eu quero mostrar para vocês. Vou pedir o Anderson que venha comigo. Há outras pessoas visitando aqui. Não se preocupe se vazar algum som. Como eu falei, nós não estamos no estúdio. Nós estamos num lugar arqueológico. Só que precisa de iluminação. Eu vou tentar pegar aqui com o Dr. Chuca uma lanterna. The light, please. Eu vou pegar com ele. Nós vamos filmar aqui. Só um pouquinho. Esse aqui é o arqueólogo que escava na região aqui. Ele é muito simpático, viu? E eu perguntei para ele fazer uma filmagem. Ele falou que em breve ele vai ao Brasil. E lá no Brasil eu vou poder entrevistá-lo. Preste atenção aqui agora. Vem comigo. Estão vendo aqui uma pedra? Você vai falar, tá bem, apenas uma pedra. Mas se você olhar bem, mesmo que você não seja um arqueólogo, com o olhar um pouquinho atento, você nota que essa pedra foi colocada em pé por alguém. Todo esse lugar aqui estava virgem, ou seja, quando os arqueólogos o escavaram, eles encontraram o local exatamente como ele foi deixado há mais de 3.000 anos atrás, 3.800 anos atrás. Agora, qual o interesse dessa pedra colocada aqui diante de um altar? Você percebe aqui, pelos modos, que pedras foram colocadas fazendo um segundo altar aqui. Então nós temos um altar lá em cima e temos outro altar aqui embaixo. É interessante que se você ler a Bíblia, de novo, o livro do Gênesis, você vai perceber que Jacó chegou a um lugar chamado Luz, quando ele estava fugindo do seu irmão. E ali no livro do Gênesis diz que Jacó teve uma visão, você se lembra disso? Ele teve uma visão que ele viu o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo por uma escada até o céu, até o trono de Deus. E quando Jacó acordou daquele sonho, Jacó ficou tão empolgado, falou assim, esse lugar é maravilhoso. Esse lugar, que outrora se chamava Luz, eu chamarei de Betel, que significa casa de Deus em hebraico. Beit El, a porta do céu. E diz a Bíblia que Jacó erigiu uma pedra sobre um altar, como um sacrifício, como uma marca, um landmark, como um lugar que ele marcou aonde Deus havia aparecido para ele.
Eu não posso afirmar que foi aqui que isso aconteceu. Mas, curiosamente, nós temos um fenômeno muito parecido. Um altar de pedras, idêntico ao que Deus orientou que os judeus deveriam construir, porque o altar de pedras orientado por Deus não poderiam ser pedras lavradas, mas pedras brutas. E alguém que ergueu um altar aqui, colocou uma pedra como monumento para indicar que alguma coisa muito especial aconteceu aqui. O que seria essa coisa? Bom, a Bíblia fala que Jacó ergueu um altar e colocou uma pedra, marcando o local onde ele teve um encontro com Deus. Não seria talvez o próprio Melquisedeque e Abraão marcando o lugar do seu encontro aqui na cidade de Salém, que depois viria a se chamar Jerusalém? Eu não sei, mas eu confesso que eu estou assim muito emocionado e arrepiado com o que eu estou vendo aqui. Mas eu quero mostrar mais uma última coisa para vocês. Venham comigo aqui. Já que vocês não podem vir a Israel, vocês estão tendo a oportunidade de conhecer o local como era naquela época. Já que eu não posso, eu pedi ao Dr. Shukran, já que eu não posso trazer todos aqui, eu vou levar um pedacinho desse lugar aqui. Essas marcas que estão no chão aqui são muito especiais. Elas foram descobertas e eu me lembro de ter lido em várias revistas arqueológicas sobre o mistério dessas marcas. Eu peço a vocês que não se preocupem, você que está em casa assistindo, com esses barulhos, há ainda construções, escavações arqueológicas acontecendo, vai ter barulho, vai ter talvez algum tropeço na câmera, mas o que me interessa agora é o conteúdo desse vídeo, tá bem? Eu me lembro de ter visto essas marcas aqui, e quando eu li os artigos arqueológicos sobre essas marcas, que vocês estão vendo aqui, colocou como sendo um mistério. Perguntaram, será que algum tipo de escrita, algum tipo de letra antiga? O Dr. Shukran tem uma opinião que faz sentido. Ele presume que aqui era onde o animal era pendurado, porque o sacrifício era feito como? O animal primeiro era degolado, o sacerdote pronunciava uma bênção sobre o animal, vamos por partes, ele colocava as mãos e falava Baruch atah Adonai e abençoava o animal com alguma bênção. Baruch atah Adonai significa que o Senhor te abençoe. Depois que, ou bendito seja Deus, melhor dizendo, depois que o animal era abençoado, ele era degolado. Uma vez degolado, o seu sangue era tirado e o animal era pendurado aqui para que a sua pele fosse tirada. A pele era entregue ao sacerdote e a carne era levada para aquele lugar para ser sacrificada. Então aqui o animal era colocado e lá ele era sacrificado. E você tem mais um buraco aqui que me chama a atenção. Tantos buracos, não é mesmo? Mas esse aqui é diferente daquele anterior. Vou pedir ao Anderson que venha mais de perto aqui. Ele é diferente daqui. Se você olhar bem, esse buraco aqui não tem a marca na parede para colocar uma madeira. Então não era para prensa de oliveiras, de azeitona. Aqui era para trigo, para pão. Olhem bem os elementos que nós temos aqui. Pão, azeite, água, sacrifício. Isso tudo não lembra para você justamente os elementos que aparecem no Gênesis, conectados ao encontro entre Abraão e Melquisedeque? E o interessante é que aquele texto, tanto de Jacó com relação ao sonho, como o texto de Abraão na promessa do Senhor ao patriarca, diz: em ti serão abençoados todos os povos do mundo. Eu não sou judeu, mas pela fé eu também faço parte da bênção de Abraão. Eu também sou abençoado e sou espiritualmente um filho de Abraão. Eu e você. Amém. E tem mais uma última coisa que eu não posso deixar de contar. Eu não posso provar isso, mas existe uma possibilidade arqueológica de que a Arca do Concerto esteve aqui. Sabe por quê? A Bíblia fala que a Arca da Aliança foi colocada primeiro numa tenda que acompanhava o povo por Israel. Você se lembra disso, o santuário. Esse santuário acompanhava o povo, era montado, desmontado, e ele foi finalmente montado em Siló. Mas os filisteus destruíram aquele santuário, roubaram a arca, levaram para a terra dos filisteus, depois a arca foi recuperada por Davi. E a Bíblia fala que Davi trouxe a arca até a sua cidade, armou uma tenda, justamente uma tenda, no lugar onde havia sacrifício. Eles davam 7 passos, paravam e faziam sacrifício. Outros passos e faziam sacrifício. Possivelmente a arca foi colocada nesse lugar e aqui foi armada a tenda, porque havia todo o ambiente para o cerimonial desde a época de Melquisedeque, ainda perdurando no tempo de Davi, quando ele conquistou a cidade dos Jebuseus. A arca esteve aqui, Davi queria construir o templo, Deus não permitiu. Salomão constrói um templo então lá em cima, onde hoje está o Domo da Rocha, e a arca é transferida daqui para lá. Se você ler os detalhes da Bíblia, você vai ver que tudo encaixa perfeitamente. Inclusive, que aqui possivelmente foi o lugar onde Salomão foi ungido.
Pessoal, milhares de anos nos cercam. Séculos e séculos estão atrás de mim. Mas não de uma história qualquer, não de uma história secular, mas da história sagrada, a história da redenção. Uma história que começou com o chamado de um homem da Mesopotâmia para cá chamado Abraão. Um chamado que começou com a apresentação e revelação do único Deus, o Eu Sou. Aquele que acompanhou os patriarcas, aquele que orientou a Bíblia, aquele que inspirou os profetas a escreverem a sua palavra e aquele que até hoje, em pleno século XXI, ainda pode falar com cada um de nós numa oração. Porque orar é abrir o coração a Deus como um amigo. Nós oramos aqui e eu fiquei muito emocionado, porque a história que a Bíblia conta pode ser confirmada pela arqueologia. Não em todos os detalhes, é claro, mas pelo menos nas suas linhas principais. E se essa história está certa, a teologia que se baseia nela também está correta. E a mesma Bíblia que contou a história de Abraão, Melquisedeque, Jacó, diz que em Abraão todos os povos do mundo serão abençoados. Isto inclui a mim e a você. Basta aceitar o sacrifício que foi oferecido pelo Filho de Deus, o maior dos sacrifícios, aquele do qual todos os demais são apenas uma simbologia. Daqui da cidade de Davi, dos pés de Jerusalém, de um sítio arqueológico ainda em exploração, eu mando a minha bênção e a minha paz a todos vocês. Um grande abraço.